Que Deus ilumine as minhas palavras. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar Ailton dos Santos Coleman, maior autoridade militar presente, em cuja figura eu faço a consolidação de todas as autoridades militares da ativa e da reserva aqui presentes. Gostaria de saudar o professor doutor Marco Antônio Halpe, presidente da Agência Espacial Brasileira, como maior autoridade civil presente, em cuja figura saúdo todas as demais autoridades já devidamente nominadas. Gostaria de saudar o Tenente Brigadeiro do Ar Reginaldo dos Santos, magnífico reitor do ITA, maior autoridade iteana aqui presente, em sua figura, rendo as homenagens a todas as turmas de engenheiros do ITA de 1950 até 1977, meus nobres veteranos. Saúdo a melhor turma do ITA, aquela que se graduou em 16 de dezembro de 78, e saúdo os jovens veteranos das turmas de 79 em diante, que carinhosamente chamamos de bichos. Há coisa de 2 semanas, o brigadeiro engenheiro Pantoja, diretor do IAE, abordou-me e perguntou curioso como seria esse meu discurso de despedida. Confesso que até aquele momento eu não havia pensado nisso, mas comecei a pensar no assunto e perdi umas 2 noites de sono. Percebi que seria um discurso de natureza dupla, de despedida como chefe do subdepartamento de administração do TCPA e de despedida da ativa da aeronáutica. Depois de um pouco pensar, cheguei à conclusão que eu não queria cair no lugar comum de falar das realizações, da importância da missão, e resolvi, então, falar um pouco de histórias vividas, lições vividas e aprendidas ao longo dos meus 40 anos de vida militar. E, além mais, resolvi falar do meu coração, de sem improviso. Só preparei aqui um roteiro para que a emoção não me faça perder a trilha das ideias. Há cerca de 3 semanas, sob iniciativa do Tenente Coronel Anderson, fui convidado para ser homenageado pelos alunos do CPUR, que são também alunos do primeiro ano do ITA, e lá eu lhes disse que o meu sentimento era de que eu ia chegar à metade da minha vida. Os sentimentos que me tolhem o coração são um misto de alegria e de gratidão. Gratidão ao povo brasileiro, ao Exército e à Aeronáutica, que me educaram graciosamente do jardim da infância ao doutorado. E esse sentimento de gratidão só poderia ter uma resposta, que seria a vontade imensa de servir ao povo e retribuir tudo o que esse povo fez por mim e pelas instituições que me apoiaram. Algumas coisas interessantes aconteceram na minha vida nos anos de 69, 70
1971, que moldaram toda a minha estratégia de vida. E eu gostaria de lhes contar um pouco dessa história. Em 69 eu tinha apenas 13 anos de idade. Meu pai, já partido dessa esfera física, levou-me por 2 ou 3 vezes a Uberaba, em Minas Gerais, onde eu tive a oportunidade de conversar com Chico Xavier. E eu me lembro claramente de uma noite, já madrugada adentro, em que o centro espírita já estava razoavelmente vazio, e eu me vi na condição de poder ter um diálogo com o Chico. E eu tinha me preparado, porque eu sempre procuro me preparar. Eu tinha perguntado ao meu pai, se eu conseguir falar contigo, o que eu pergunto para ele? Aí meu pai sugeriu, pergunte para ele o que você vai ser quando crescer. E foi o que eu fiz. Inicialmente o Chico respondeu a minha pergunta com outra pergunta. Do que é que você gosta? Eu respondi que eu gostava de ler tudo que eu via sobre aeronáutica e espaço, e que estava cogitando ser piloto militar. Chico pensou por alguns segundos, talvez orientado por seus amigos espirituais, e respondeu: sim, você irá trabalhar com aeronáutica e espaço, porém você não será piloto. Sua missão será ficar em terra, educando e coordenando aqueles que irão voar. Isso foi um vaticínio. E se eu não pude ser um piloto militar ou um astronauta, como sonhei, pelo menos eu posso dizer que eu fui professor 2 vezes do nosso astronauta. Já que o coronel Marcos Pontes foi meu aluno no curso de Engenharia Aeronáutica do ITA e foi meu aluno no curso de piloto de provas do então IAE. Também em 69 aconteceu outra coisa muito interessante. O homem pousou na Lua. Eu me lembro claramente que em Votuporanga a televisão era em preto e branco, e à meia-noite o funcionário da prefeitura desligava a antena. Porém, devido à grandiosidade daquela ocasião transmitida ao vivo, nós prosseguimos madrugada dentro e ficamos vendo aquela epopeia até o momento que Neil Armstrong e Edwin Aldrin, de maneira segura, se recolheram no módulo lunar Eagle. Eu continuei apaixonado pelas coisas de aeronáutica e espaço. No ano seguinte, 1970, a minha cidade de Votuporanga foi competir contra Pindamonhangaba num programa chamado Cidade contra Cidade. E observando as minhas respostas às perguntas sobre aeronáutica e espaço, Silvio Santos teve a ideia de criar um programa de perguntas e respostas, chamado Posto dos Milhões, que foi praticado na antiga TV Tupi e na TV Globo. E eu fiz ali 20 apresentações. Isso tudo só serviu para me estimular ainda mais a estudar as questões de aeronáutica e espaço. Em 1971, seguindo os passos de meu irmão Marcelino Brandão Filho, eu prestei vestibular e fui aprovado para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde eu sentei praça em 1º de março de 1971. E aí aconteceu outra coisa interessante. Eu estava estimulado pela vida de Von Braun, que era um cientista do Exército americano,